Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas Amersky. A nossa aula de hoje vai ser sobre um tópico bastante interessante que vocês já devem conhecer, alguns mais, outros um pouco menos, que é sustentabilidade. A sustentabilidade é um tópico de grande importância para o mundo e, obviamente, a gestão da produção tem um papel muito importante aí. Mas antes de iniciar, eu gostaria de destacar que os slides que vou utilizar hoje na verdade, são um compêndio de algumas apresentações que já foram feitas por diferentes pesquisadores ou ex-pesquisadores do grupo de Gestão e Economia da Construção do NORE. Então, muito obrigado, Eduardo Arrude, Carolina Valente, Fabrício Vargas e outros. Para começar, pessoal, é importante a gente entender o que é sustentabilidade ou o que não é sustentabilidade. Muitas pessoas têm uma visão bastante restrita do que é a sustentabilidade. Acham que sustentabilidade é colocar telhado verde, aerogerador ou placas solares. E, na verdade, sustentabilidade é muito mais do que isso. A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é aquele que supre as necessidades do hoje e não esgota os recursos para o futuro. Ou seja, a gente vai utilizando esses recursos de uma forma racional. É importante destacar também que a sustentabilidade tem várias dimensões. Ela não diz respeito somente à questão ambiental, embora a questão ambiental acabe recebendo, obviamente, mais destaque. Existe também sustentabilidade social, ou seja, um desenvolvimento que seja inclusivo, que não prejudique algumas pessoas para beneficiar outras. Existe sustentabilidade economicamente viável, ou seja, que contribua para que a economia prospere. E existe uma quarta dimensão, que foi acrescentada há menos tempo, que é a última delas, que é a dimensão do culturalmente diverso, ou seja, teríamos que levar em conta vários segmentos da sociedade, várias raças, religiões, sem excluir ninguém. A indústria da construção tem um impacto muito grande na questão da sustentabilidade. Primeiro, por causa do seu tamanho. Só o setor corresponde aí na faixa de 9% do PIB, mais ou menos. E se falarmos do macro complexo da construção, envolvendo todas as cadeias de suprimentos, cadeia do cimento, cadeia do gesso, cadeia do vidro, cadeia da cerâmica, etc., nós chegamos a mais ou menos 15% do PIB no caso do Brasil. Só para se ter uma noção, a indústria automotiva, considerada um dos carros-chefe da economia, corresponde a apenas 3% do PIB. Então, o macro complexo da construção é realmente muito grande. Aqui temos alguns números. A construção consome 21% da água, gera 35% das emissões que provocam efeito estufa. Claro que são valores médios, né? Não são valores precisos, podem variar. Mas geram lá 2/3 dos resíduos urbanos. Então, se a gente for olhar o lixo urbano, 65% é resíduo de construção e demolição. Então, é algo que tem assim, um impacto substancial. A construção ela também consome 42% da eletricidade. Só um detalhe é que esses números eles não são só para as obras, mas também para as edificações concluídas, ou seja, aquelas que estão em operação. E um dos vilões a esse impacto ao meio ambiente é o cimento, que é o segundo material mais utilizado no mundo. Ele só perde para a água. Então, a indústria do cimento é responsável pela emissão de cerca de 5 a 7% da emissão mundial de CO2. E o detalhe é que é 5 a 7% de média no mundo. No Brasil, nós somos campeões de consumo de cimento. Então, possivelmente, esse impacto no Brasil é ainda maior, já que os outros países utilizam menos cimento, utilizam outros tipos de materiais, etc. Aqui mais alguns números. De 50% a 70% dos resíduos gerados são oriundos do setor da construção. De 15% a 50% dos recursos naturais extraídos são usados pelo setor. De 15% a 25% de toda a madeira extraída são usados pelo setor da construção. 220 milhões de toneladas por ano de agregados naturais são utilizados para a produção de concretos e argamassas.
Tá? Então a gente tem alguns destaques, né? Se utiliza muita madeira, muito agregado, pedra, areia, argila, calcário, para produzir o cimento. Então realmente é um volume bastante grande. E quando se fala de 15 a 50%, se refere à quantidade física, massa. Então, a construção civil ela utiliza muito material pelo seu tamanho e por utilizar também assim, ó, materiais pesados. São utilizados em grandes quantidades. E alguns desses materiais que são extraídos estão ligados a atividades ilegais, a poluentes, como por exemplo no caso da madeira, da areia, que também tem tido alguns problemas com relação à sua extração. Bom, todos esses números, obviamente, se dividem entre obras novas, entre reformas e demolições. E em função desse grande impacto ambiental que possui o setor da construção, é que surgiu uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que já existe há vários anos, e que trata da disposição dos resíduos do setor da construção. Então, isso é hoje altamente regulamentado, ao contrário do que acontecia antes. Esse aqui é o manual do Sebrae, que na verdade é uma cartilha bastante ilustrada e tal, que é voltada para pequenas empresas e que explica um pouco esses impactos. Esse manual diz que a parcela de perdas no setor da construção é da ordem de 1/3, que 1/3 dos materiais empregados em uma obra são perdidos. Claro que não é um número muito confiável, talvez seja um pouco menos, principalmente em obras de empresas mais desenvolvidas. Um ponto importante enfatizado pelo manual do Sebrae é que muitas dessas obras têm valor. É resto de concreto, é resto de areia, é resto de madeira, e que esses restos poderiam ser melhor aproveitados. Poderiam ser aproveitados para finalidades mais nobres do que simplesmente serem encaminhados para um aterro. E a ideia é que esses resíduos, ou a eliminação desses resíduos, gerem até mesmo algum tipo de valor. Ou seja, poderíamos reduzir a produção de resíduos e, com isso, investir mais na capacitação das pessoas, né, no emprego de soluções digitais ou aquisição, né, de soluções digitais, etc. O próprio professor Formoso tem alguns estudos publicados sobre perdas de materiais em obras e isso tem realmente um impacto considerável no custo total das mesmas. Um conceito que tem sido bastante utilizado hoje em dia é o de edificações verdes ou edifício verde, Green Building. Green Building significa adotar um conjunto de práticas de sustentabilidade. Aqui aparecem algumas dessas práticas: localização adequada, projeto eficiente, construção racionalizada, manutenção otimizada, etc. Então é algo que tem crescido bastante. Existe no Brasil o Green Building Council, que é o GBC, que é uma versão nacional de uma instituição que existe no mundo inteiro e que divulga conhecimentos relacionados a edificações ambientalmente sustentáveis. Uma coisa bastante importante quando a gente fala em Green Building é que não é só projeto, tá? Na verdade, o Green Building ele envolve o projeto, mas também envolve a construção e depois a operação do edifício. Então a gente tem que pensar em todas as etapas do ciclo de vida. Mas assim, é um tema de crescente interesse, então existem muitos investimentos em tecnologia voltadas a Green Building. Determinados segmentos do mercado têm sido bastante afetados por isso. E hoje isso assim é claro, é um processo evolutivo, não acontece de repente, mas muitas pessoas se interessam mais por comprar um apartamento e um empreendimento que seja sustentável ambientalmente. Existem alguns modelos de certificação para edificações sustentáveis. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses modelos. O mais conhecido deles é o LEED, que é um sistema internacional de certificação que surgiu nos Estados Unidos e que hoje é adotado em diferentes países. O LEED dá um selo de certificação, ou seja, um certificado de que o empreendimento é sustentável. Tem vários tipos de certificados.
O primeiro ali é projeto e construção, tem um para projeto e construção de interiores, por exemplo, para reformas, lojas de shopping. Elas podem ser sustentáveis, isso é bastante forte até. Operação e manutenção e vizinhança. O LEED tem vários níveis, então tem um conjunto de requisitos mínimos para ser certificado. E depois tem um sistema de pontuação para a empresa que quiser ficar acima do nível mínimo. Essas aqui são informações divulgadas pelo próprio LEED. Então, a gente pode questionar um pouco, mas vale citar. Segundo o LEED, todos os empreendimentos certificados obtiveram reduções significativas no consumo de água, energia, produção de CO2 e produção de resíduos. Uma crítica que pode ser feita é que o processo de certificação é bastante burocrático. Então, muitos documentos precisam ser sistematicamente preenchidos e tal. É uma papelada. Mas, claro, os benefícios são evidentes. Tem crescido muito o número de empreendimentos certificados pelo LEED. Esse número aqui é de 2 anos atrás. Então, já tinham mais de 1.000 projetos registrados. O Brasil é top 5 no mundo em relação a essa certificação. E essa demanda pelo LEED tem sido muito grande em empreendimentos para classe média alta e também em edificações comerciais. Uma das vantagens desses certificados são reduções nos custos de manutenção. Por exemplo, redução no custo de condomínio em edificações residenciais. Então, muitas empresas anunciam que, além de ser uma edificação sustentável, é também uma edificação que tem custos de condomínio menor, apesar de ter uma pequena diferença no custo de construção da edificação. Aqui são as exigências do LEED quanto aos canteiros de obras, no que se refere à redução na produção de resíduos, ter um plano de gerenciamento para esses resíduos com relação à triagem e deposição dos resíduos no aterro, limitação da poluição do ar, limitação de erosões, utilização de recursos locais, utilizar madeira de plantação manejada ou reuso ou reciclada, escolher as empresas contratadas em função de aspectos ambientais. Tá? Então, o LEED ele tem um escopo relativamente amplo de medidas preventivas. Esse aqui é um outro modelo, é o PBE Edifica, que é um programa de etiquetagem relacionado à eficiência energética, que é mais focado em edifícios já entregues. O PBE Edifica possui etiquetas similares àquelas do Inmetro, utilizadas em eletrodomésticos, mas neste caso para edifício, para prédios em geral. Em obras públicas, geralmente é exigido esse tipo de certificação. Esse aqui é outro modelo chamado Aqua, que é um modelo francês, que é um pouco mais simples que o LEED, mas que também tem sido bastante disseminado no Brasil. Assim como o LEED envolve obra, envolve projeto e se subdivide em várias facetas. Aqui aparecem alguns números, também são dados de 2 anos atrás. Então, até 2018 tinham 502 edifícios certificados. Na figura do canto inferior esquerdo, vocês podem ver uma pequena tendência de crescimento na certificação de edifícios ao longo dos anos. E vocês podem ver também que São Paulo é o estado em que mais se tem disseminado essa questão de edificações sustentáveis e que o Rio Grande do Sul é bastante tímido ainda. Uma abordagem muito importante no contexto da sustentabilidade é a análise do ciclo de vida, ou ACV. É talvez a forma mais completa de se avaliar o impacto ambiental.
Essa abordagem analisa desde a extração da matéria-prima para a construção do edifício até a sua demolição. A ACV é dividida em um conjunto de passos. Primeiro, tem a definição do objetivo e escopo da ACV em questão. Depois, se analisa o inventário, se faz a avaliação dos impactos, para só então se interpretar os resultados. Várias e diferentes técnicas são utilizadas em cada um desses passos. Falando um pouquinho então sobre canteiros sustentáveis, quais são os principais impactos? Um dos impactos que são obviamente muito fortes estão relacionados à questão da emissão de material particulado, poeira, fumaça e outros materiais que são lançados no ar. Então isso acontece durante a obra e também no caso de demolições. Então é algo assim super impactante, pois incomoda muito os vizinhos, não é uma coisa fácil de se medir, mas existem assim algumas práticas relativamente simples que podem auxiliar assim na redução desse impacto. Uma das maneiras é mudar as tecnologias empregadas. Então, as tecnologias mais tradicionais, por exemplo, fazer estrutura de concreto, de alvenaria, embutir a tubulação na alvenaria, etc., isso acaba gerando muito resíduo. E isso tudo está também muito ligado à questão da baixa qualidade, né? O fato de a gente ter que quebrar é muito frequente, né? Então, fazer uma parede de concreto e depois ter que colocar lá um martelete para desbastar ou para quebrar, para então a gente conseguir colocar uma tubulação, etc. Ruídos, algo também bastante impactante, causa de muitos problemas com vizinhos. E isso também está ligado assim com a questão das tecnologias. Existem maneiras de se reduzir esse tipo de impacto. Existe também o impacto da ocupação da via pública, que é algo que causa transtornos também, transtornos com vizinhos. E também tem outros problemas, conforme a gente já comentou anteriormente, que é a questão do consumo de água, consumo de energia, que são questões que devem ser cuidadas. E, é claro, a produção de resíduos, conforme a gente comentou anteriormente. Uma outra coisa importante que muitas empresas fazem é também pensar em outras formas de sustentabilidade. Então, por exemplo, na questão social, o que uma empresa pode fazer para melhorar a situação social dos trabalhadores? Então, muitas vezes as empresas têm uma política de valorização da mão de obra como parte da sua política de sustentabilidade. Essa valorização da mão de obra envolve cuidados com segurança, envolve passar informações para os operários e suas famílias sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente. Então, muitas empresas têm, inclusive, iniciativas de trazer as famílias para visitar as obras e tentar passar essas informações através dos trabalhadores. Algumas empresas também têm a preocupação de melhorar a moradia dos trabalhadores. Então, algumas empresas têm alguns projetos sociais, por exemplo, para fazer mutirão, para construir ou reformar a casa dos seus trabalhadores. O que a empresa ganha com isso? Então, primeiro, ela ganha, obviamente, uma melhor política de sustentabilidade, mas ela ganha também uma mão de obra mais motivada, né? Diminui a rotatividade. Então, algumas empresas fazem projetos desse tipo. A questão econômica também é um ponto importante, obviamente, para qualquer empresa, mas a gente poderia pensar nessa questão econômica de uma forma um pouco mais ampla, não só de reduzir custo, mas também algo que se fala muito em termos de sustentabilidade, que é combater a ilegalidade na cadeia produtiva. Tá? O que é essa ilegalidade? Então, é trabalhador sem carteira assinada, tá? É fabricante que falsifica material, fabricante que entrega material fora de norma,
fora de especificação. Então aí tem uma série de ações, atos ilegais que acontecem na cadeia produtiva. Então não é muito raro casos de tinta falsificada, de tubulação falsificada, etc. Então existe, né, um leque bem grande de ações relacionadas à sustentabilidade. É claro que os modelos de certificação, as próprias práticas das empresas estão muito focadas nas questões ambientais, mas também tem outras oportunidades, né, de outras ações que podem ser adotadas. O canteiro de obras tem um papel muito importante nessa questão da sustentabilidade ambiental e muitas vezes ele não é bem projetado. Seu projeto não é elaborado pensando em questões de sustentabilidade. Isso tudo dificulta um pouco a realização de ações que poderiam contribuir para evitar esses desperdícios, essas improvisações. Mas claro, não é só esse projeto, tem que ter planejamento, tem que ter controle e tem que ter controle de qualidade também, isso é muito importante. Esse slide é bem legal. À esquerda nós temos os cuidados ou as ações que podem ser feitas. E à direita nós temos o impacto que pode ser reduzido a partir da implementação dessas ações. O que é feito visando a redução de impactos ambientais e melhoria das condições sociais? Então, a primeira coisa a fazer é entender quais são esses impactos. Vamos ver alguns exemplos de impactos e soluções. Então, realmente, um dos principais impactos é a demolição. Tá? A demolição é um problema muito sério. Quando a gente pensa no impacto ambiental na construção civil, a gente não sabe exatamente quanto do resíduo urbano que vem de obras novas e quanto que vem de demolições. Mas a gente sabe que é muito grande o impacto que vem das demolições. E quando a gente fala em demolições, não é só demolições de edificações inteiras, mas muitas vezes pequenas reformas. Pequenas reformas correspondem a uma grande quantidade no consumo de materiais de construção no Brasil. Então, a gente não sabe quanto é, mas realmente é um peso muito grande. Então, o que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de resíduo? Uma das ações é a mudança na própria tecnologia. Por exemplo, usar drywall ao invés de alvenaria. Tá? Então, durante a vida útil das edificações, normalmente se fazem reformas, as pessoas querem mudar os cômodos, trocar uma parede de lugar. Então, como é que se faz isso? Uma das maneiras é fazer paredes que sejam mais facilmente alteradas. Eu também posso fazer reparos em tubulações que não exigem quebras de paredes. Isso seria uma estratégia. A própria durabilidade é uma outra estratégia. Então, investir na durabilidade dos materiais é importante. Durabilidade dos revestimentos, durabilidade das estruturas. Isso tem um impacto bastante grande. Então, existem uma série de ações, tá, relacionadas à diminuição das demolições e reformas que podem contribuir na questão ambiental. Aqui vocês podem ver alguns exemplos de separação de lixo em canteiros de obras. Isso é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Antigamente as obras se colocavam os resíduos em um container, tudo junto. Um container que era recolhido uma vez por semana, dependendo do ritmo da obra. E essa prática não pode mais ser adotada. Desde a resolução do CONAMA, de alguns anos atrás, os materiais então devem ser adequadamente separados e ter também uma destinação final adequada. Aqui nós temos as 4 grandes categorias de classificação dos resíduos de obra segundo o CONAMA. A primeira categoria são aqueles resíduos que são reutilizáveis ou recicláveis como agregados, componentes cerâmicos, argamassa, concreto e outros. Então, eles podem ser reciclados dentro da própria obra, ou então
encaminhados a áreas de aterros de resíduos de construção ou usinas de reciclagem. A categoria B, né, resíduos recicláveis para outras destinações, plástico, papel, papelão, metais, vidros e outros. Então, eles têm que ser separados em obra e enviados para usinas de reciclagem desse tipo de resíduo. Os resíduos classe C, que são produtos que merecem uma reciclagem específica, porque podem contaminar outros. Tá? O exemplo mais clássico é a questão do gesso. Se for misturado, por exemplo, com o resíduo da argamassa, ele impede que o resíduo da argamassa seja utilizado para agregados. Então, tem que ter um cuidado especial para que esses resíduos não prejudiquem, por exemplo, os recursos da classe A, né, os resíduos da classe A. E, finalmente, tem os recursos classe D, que são os perigosos, né, os tóxicos, como tintas, solventes, óleos, amiantos, no caso de demolição, que é um material cancerígeno. Então, esses materiais têm que ter um tratamento específico, tá? Bom, então assim, foi um grande avanço essa questão da resolução do CONAMA. Aumentou muito a conscientização do setor, mas claro que a implantação não tem sido total. Tem alguns municípios que estão mais avançados, outros que estão mais atrasados, alguns reciclam mais, outros reciclam menos. Agora, alguns exemplos. Esse aqui é de uma empresa do Ceará, a Serrolim Engenharia, que é uma empresa super avançada em termos de sustentabilidade, em termos de implementação Lean. É uma empresa que incorporou muito nas suas obras a questão da sustentabilidade, faz parte da sua política de mercado. Ela vende, ela faz empreendimentos para a classe média alta de Fortaleza, faz prédios comerciais também, e eles vendem esses prédios com o selo LEED. Então aqui nesse slide vocês podem ver os diferentes tipos de lixo separados, tem gráficos que são colocados na obra informando controles, né, a respeito desses lixos, desses resíduos que eles separam. Aqui aparece mais um exemplo dessa mesma empresa. Então eles fazem uma estimativa de quanto que vai ser produzido de resíduos ao longo da obra, nas várias categorias, e se preparam. Tá? Então eles fazem um dimensionamento de quantas caçambas, quantas lixeiras, qual vai ser a frequência da coleta desse lixo, tá? Desses resíduos, para onde que eles vão. Então tudo isso é planejado. Muitas vezes a empresa também contrata um profissional especializado na elaboração desse tipo de plano. E a empresa efetivamente faz isso assim, para valer. Aqui já é um exemplo negativo, não é dessa empresa, tá? Não é da Serrolim. Aqui são exemplos de obras assim que não conseguem separar o lixo, então tem uma questão visual. Né? Quando a obra é suja, desorganizada, as pessoas passam a cuidar menos e isso acaba desestimulando a separação e os cuidados que se devem ter com os resíduos. Aqui mais um exemplo da Serrolim Engenharia. Então eles têm projetos com várias definições para evitar prejuízos ao meio ambiente. Então talude, obra de contenção, tudo isso para evitar a erosão, então tudo cuidadosamente planejado. Então eles evitam que ocorram alguns tipos de poluições durante a obra, tá? Na hora de escavar, na hora de fazer o talude. E isso obviamente também exige um sequenciamento da obra adequado. Aqui, lona sobre os caminhões para evitar a emissão de materiais particulados para trabalhadores e vizinhança. Aqui,
um exemplo de indicadores que essa empresa utiliza em relação à sustentabilidade. Então, quanto que eles gastam de energia elétrica, quanto que eles gastam de água, quanto que eles gastam de combustível. Então, eles medem isso, controlam isso e detectam lá se estão gastando muito em alguma coisa. Aqui ainda em relação aos indicadores, eles fazem uma espécie de placar de controle de meio ambiente e também tem, eu acho que, acidentes. Então, eles colocam um placar eletrônico na frente da obra, dizendo quanto de resíduo que eles já produziram, quanto que eles já gastaram de energia elétrica, quanto que já gastaram de água. Isso tudo para divulgar que a empresa tem esses cuidados com o meio ambiente. Aqui algumas medidas super simples, tá, para reduzir o consumo de energia elétrica. Então, isso vale para durante a obra, mas também para após a execução da obra, durante a operação. Por exemplo, o uso de lâmpadas com captação solar. Então, elas são mais caras, mas depois elas vão acabar reduzindo o consumo de energia elétrica durante a vida útil do condomínio. Reciclagem da água e uso da água da chuva para lavagem. Então, isso pode ser utilizado para lavagem de pneus de caminhões que entram na obra, para lavagem de mictórios e vasos sanitários. Então, o uso, né, o armazenamento da água da chuva pode ser feito tanto para o projeto da edificação final, mas também pode ser utilizado para a execução da obra, né, durante o processo de execução da obra. Então, essas aqui são medidas feitas também pela Serrolim. Aqui o controle de fumaça. Então, existem equipamentos que são utilizados para medir a fumaça. Isso vale inclusive para caminhões que não pertencem à empresa, caminhões que entram na obra, mas que não são da empresa. A empresa deve, obviamente, engajar seus fornecedores, prestadores de serviços, a utilizar práticas sustentáveis. Uma outra questão importante é a questão das instalações provisórias reutilizáveis. Containers, por exemplo, têm essa vantagem, podem ser reaproveitados. Não necessariamente precisam ser containers, tem outras tecnologias. Uma outra coisa que se fala muito é a questão do uso de tecnologias digitais, modelos virtuais, que podem substituir o papel, então reduz o consumo de papel. E se pode utilizar tablets ou outros dispositivos para se fazer isso. Aqui, canteiros bem organizados, alguns com materiais reciclados, né, tapumes reciclados. Aqui mais um exemplo de placas plásticas recicladas. Então, as placas utilizadas, por exemplo, para proteger o piso durante a obra. Se faz um piso e para o pessoal poder circular depois, utilizam essas placas recicladas, né, como proteção. Algumas estratégias para controlar ruídos. É possível utilizar equipamentos para monitoramento de ruídos. É possível estabelecer acordos com a vizinhança sobre os horários. Não o horário da obra em si, mas o horário que vai ter ruído, né? Algumas obras evitam a utilização de equipamentos como serra e betoneira. Então, isso pode ser eliminado mediante troca de tecnologia. Existem vários sistemas de formas de madeira que não requerem o uso de serras elétricas. A Cirela utiliza um sistema de formas que não precisa de serrote, um sistema de montagem pré-definido, padronizado, que produz muito pouco ruído relacionado ao corte da madeira. E a betoneira pode ser eliminada, é possível utilizar materiais pré-fabricados, argamassa estabilizada e assim por diante.
Uma prática adotada por algumas empresas é a preservação da vegetação. Essa preservação é, em muitos locais, obrigatória. Porto Alegre, por exemplo, para cortar uma árvore, é preciso de uma autorização especial da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mas, além disso, algumas empresas se esforçam ainda mais e fazem questão de preservar essa vegetação como uma demonstração de que a obra é sustentável. Esse aqui é um estudo de viabilidade da técnica do uso de agregados reciclados na produção de contrapiso. Então foi um projeto que envolveu os próprios trabalhadores e isso acabou dando lucro para a empresa, porque a empresa teve que comprar menos materiais, menos agregados, e o lucro foi distribuído entre os profissionais. Então as pessoas ganharam prêmio por esse projeto, tá? Então isso é um pouco legal assim porque motiva as pessoas e ao mesmo tempo aumenta a conscientização com o meio ambiente. Então entra um pouco também nessa questão da sustentabilidade social. Algumas empresas também dão bastante atenção a como que as coisas são recicladas. Então, elas buscam encontrar um reciclador mais adequado e não só entregar lá para uma empresa qualquer. Bom, então, pessoal, existe uma ampla literatura a respeito do assunto canteiros de obras sustentáveis. Existe a resolução do CONAMA, que tem muitas informações. Tem publicações do Green Building Council. Então, tem bastante material à disposição.